Beleza, pessoal? Vamos lá. Mais um episódio do podcast do Formiga. E hoje eu estou recebendo uma galera aqui que escreveu um livro que fala sobre a pandemia, heróis da pandemia. Hoje a gente está aqui no podcast também com o apoio aqui do Júlio. O Júlio vai fazer esse papel aqui comigo de entrevistador também. Muito obrigado. Eu acho que eu vou gostar dessa ideia aí de trazer sempre uma pessoa para mediar. Quando me faltar perguntas, aí o Júlio entra lá e faz a pergunta também. Bem, Julião, apresente aí os nossos convidados. Legal, legal. Obrigado pelo convite, obrigado pela audiência aí, galera. É sempre uma satisfação e uma honra participar do podcast do Formiga. Já é a segunda vez aqui, já sou da casa, né? E hoje a gente traz aqui o livro Heróis da Pandemia, um relato de experiência dos profissionais de saúde, de educação, alguns outros profissionais também, no Covid-19, idealizado, formatado, pensado pela doutora Ellen e capitaneado a coleta aí dos relateiros, né, das pessoas que participaram, pela minha amiga Samuzeira também, enfermeira, Mércia Florencio. Então, sejam muito bem-vindas, tá? Nós vamos falar um pouquinho do livro, como é que surgiu a ideia do livro. Prometo não chorar lendo os relatos, né? Todo mundo chora, minha mãe chorou também. Então, sejam muito bem-vindas, meninas. A gente queria que vocês se apresentassem aí para o público do podcast do Formiga, que está batendo aí já 1 milhão de views. É isso aí, né? No Instagram, até mais. Mais de 1 milhão de views, né? Então, fiquem à vontade, tá? Ellen, Mércia. Olá, eu sou Ellen, eu sou professora universitária. E nesse meio acadêmico, a gente encontra muitos desafios para escrever, né? Porque é como se fosse a escrita fosse algo muito longe da realidade de todo mundo. E surgiu a ideia de fazer uma empresa que se chama Estudos Simplificados, que é para simplificar realmente as coisas. E eu trabalhei na linha de frente da pandemia da Covid-19 e naquele momento eu senti que as pessoas que estavam ali, elas não poderiam ficar esquecidas, elas precisariam em um determinado momento relatar tudo o que viveu, todo aquele caos, toda aquela situação realmente nova, que uma pandemia foi novo para todo mundo, né? Eu sei que a cada século tem uma pandemia, mas para a gente é algo novo. E aí ficou guardadinho ali no meu coração a ideia de fazer um livro. Só que é uma ferida que a gente não gosta de abrir individualmente, né? É algo muito profundo que precisaria de companheiros. E aí eu encontrei a Mércia foi enviada por Deus, para ser essa companheira de escrita, de organização, de estar ali na frente, porque em determinados momentos eu realmente fraquejava, não conseguia ler os relatos, que vinha na memória tudo aquilo que a gente viveu. Particularmente, a pandemia não foi muito boa para mim, para minha família. Eu perdi toda uma geração. A pessoa mais velha que ficou na minha família foi o meu irmão com 45 anos, o restante todos se foram. Então, se não fosse a Mércia, realmente esse livro não existiria, porque ela foi o meu braço forte no momento de fraqueza. Nós temos convidados especiais aqui, né? Os filhotes da Mércia, o Messias. Olha, não tem problema não, viu? Tem problema não, pode deixar ele aí, não tem tá? Ele é problema convidado também. Pode continuar. Olha, eu não vou cortar não, viu? Deixa vai aí, ficar deixa os na meninos gravação. aí, faz parte. Vai lá, Mércia. Continuando a linha de raciocínio, você falou que em determinado momento você não tinha força suficiente para concluir ali o teu raciocínio, e nessa hora Mércia. a Mércia, eu sempre confundo, para ela ter cara de ela, eu falei agorinha, que uma tem cara de ela e outra tem cara de Mércia, mas ela é a Mércia. Mércia. E Eu já tô confundindo já. Tá, enquanto uma fraquejava, a outra ia e dava esse suporte e continuava a escrita, porque a história precisava ser registrada. E aí, Mércia, vamos lá. Quem é a Mércia nessa história toda, né? Boa noite, eu sou Mércia, eu sou técnica de enfermagem, sou enfermeira, sou nordestina lá da cidade de Caruaru, Pernambuco. Eita, Me dá um passeio aqui no Amazonas, comi jaraqui, não saí mais daqui. Verdade. Já tenho uns 15 anos, uns 14, 15 anos. E o ano passado, eu pensando em
entrar no mestrado, sabe? Dando uma olhada nas redes sociais, aí encontrei a Ellen e o vídeo dela, eu disse, eu gostei, vou mandar mensagem para ela. E desde então a gente nunca deixou de se falar, né? E assim, foi um presente de Deus aí na minha vida, né? E isso, eu sempre tive certeza disso, mas hoje foi mais ainda, né? Com o resultado que eu tive da aprovação do mestrado da Fiocruz. E desde então a Ellen disse, ela me falou um dia, vamos escrever um livro? Aí eu olhei assim, eu acho que ela ia conversar isso com outra pessoa e falou comigo, acho que eu nunca disse. Ela errou o WhatsApp aqui. Não foi pessoalmente, aí eu fiquei quieta, eu disse assim, eu acho que ela ia conversar isso com outra pessoa. E isso sem ter ainda um contato pessoal, É. só de conhecimento de rede social ainda? Foi. Aí depois, outro dia ela mandou uma mensagem. Messi, aí, vamos fazer o livro? Aí eu, não é possível. É comigo mesmo, né? Eu disse, bora, eu não sei como é, nem nada, mas vamos. E assim, né, ela já é mestre, já é doutora, é professora universitária. Eu disse, gente, é aqui mesmo que eu vou ficar. E ela já me convidou para fazer artigo científico, participação em capítulo de livro. Esse daí já foi outro convite, foi do segundo livro, como organizadora, né? E participação, assim, só crescendo. Legal. Muita coisa boa. E, assim, não foi fácil, né? Porque envolve muitos traumas, né? Foi um momento muito difícil, que só quem passou nesse período vai saber contar, né? E por que não deixar registradas essas histórias tão bonitas, né? Pra eternidade, de né? superação, né? De perda, assim. Muita gente se supera a partir do momento que escreve, Sim. né? Então foi esse nosso objetivo, e graças a Deus. Deixa eu contar uma curiosidade sobre a Mércia. A Mércia me convidou, através do projeto do livro, num áudio que era um podcast de 2 minutos e 20. 10 horas da noite. Aqueles áudios de tia, Mércia Que bom, né? Florencio, 10 horas da noite, um áudio de 2 minutos e 20. Eu falei, cara, Morreu alguém. não aconteceu alguma coisa grave. É curto, né? Se a gente for levar Dois- em consideração o áudio da nossa mãe. Aí eu falei, ouço, não ouço, falei, cara, não vou ouvir agora não, eu vou ouvir amanhã de manhã. Aí no outro dia eu respondi a ela e era o convite para participar do livro, que eu super concordei na hora, né? Meu pai sempre falava que antes de morrer a gente tem que escrever um livro, plantar uma árvore e fazer um filho. Então, Não que a filho eu gente tenho queira 5, morrer né? agora. É, Meu Deus. árvore eu já plantei 3. E aí, então, já posso morrer, não quero, mas já posso Não, morrer porque eu não, completei não. ali a trilogia. Então eu vou viver bastante ainda, que eu acho que eu só plantei a árvore até agora. Tem a mel, pô, tem a mel. Mel não conta, não? Tem a mel, velho. Pai de pet. Legal, cara, legal. Deixa eu perguntar para vocês, os nomes, eles são fictícios? Vocês tiveram que criar a história é real, mas os nomes se manteram fiel ou vocês preferiram mudar para não, sei lá, para quando a pessoa, imagina você ter a sua história contada e o seu nome ali, né? Sim. Como é que funcionou A isso? orientação que a gente deu para os autores era o seguinte: pegue a autorização de quem você for usar o nome verdadeiro. Se ele der autorização, a gente pode continuar com o nome verdadeiro, né? Caso não haja essa autorização, aí a gente precisa que você mude para um nome fictício. Justamente para evitar questões judiciais, negatividade ali no processo de escrita, porque a qualquer momento o livro ele pode ser retificado. Mas para evitar isso, a gente tomou essa precaução de, se a história que você está contando o autor autoriza, então ele tem que ser autorizado por escrito e enviado para a gente. Caso não. E no geral, todos autorizaram ou teve alguém que se sentiu ali não muito confortável? Não, todos autorizaram. Então, Não teve todos os problema. que estão aqui, todas as histórias e os nomes. Sim, São As reais. histórias, reais. obviamente, são histórias reais, mas os nomes também aqui. Sim, são reais, Ah, exatamente. pô, legal. Legal. Inclusive, teve a presidente, né, da Fundação de Vigilância Sanitária, que a gente fez uma homenagem para ela ali no último capítulo. E a família ficou muito feliz, muito grata por não deixar todo o trabalho que a mãe dela fez, a Rosemary, ser esquecido. Foi algo assim bem enfático e emocionante também no momento do lançamento. Teve algum autor do livro que escreveu sobre pacientes, e aí o paciente foi citado?
Teve sim, só que nesses casos a gente tomou essa precaução de solicitar autorização, caso não tivesse, trocou ali o nome. Legal, legal. E qual foi a história mais emocionante assim do livro para cada uma? Um pontinho ali das histórias dos relatos que mais emocionou cada uma aí. Eu achei de uma assistente social do interior. Gente, eu acho que eu chorei 3 vezes lendo o relato dela. Ela disse assim que veio uma família de um município rural bem distante e ele estava muito mal dentro de um barquinho. Não sei como é que chama exatamente. E ele veio para esse município dela para ser transferido para Manaus, só que não tinha como e não tinha onde deixar. E ele ficou à noite, ele disse que ia aguentar a noite no barco com uma família. E na madrugada ele morreu, na frente da família. E ela foi chamada para velar o corpo. E não podia entrar dentro das casas, né? Era infecto contagioso. E ela passou a madrugada toda na rua, com o secretário de saúde, num município desconhecido, de pessoas desconhecidas. Eles passaram a madrugada todinha com o corpo lá. Gente, assim, esse foi o que mais me chamou a atenção, sabe? Infelizmente, ela não pôde vir para o lançamento do livro. Ela ia contar o relato dela, porque ela mora Ia mudar. em Amundá, né? Um pouquinho longe, né? Distante, é. Inclusive, Mas, assim, beijo, Juliana. Também passou no mestrado. Oh, que legal, parabéns. Pessoal, nós temos uma recém-aprovada no mestrado aqui. Parabéns para a Mércia. Parabéns. Agora aluna de mestrado, né? com a E da professora Eu, aqui, eu sou o próximo, ela vai me orientar também. A doutora Ellen vai me orientar, eu sou o próximo. Livro já tem, né? Artigo já tem publicado, tá saindo mais um agora. a Ellen de Moraes, ela orienta futuros mestrando, doutorando. Gente, é só colar nela que vocês vão Legal. vai E ver. Ellen, e o teu relato que mais te tocou ali no coração? Foram vários, mas teve um que é do Junho. Ele foi um sobrevivente, ele era um enfermeiro, ele é enfermeiro, né? E ele estava ali na linha de frente, naquela loucura, porque quem trabalhou na linha de frente sabe que a gente não dormia, ia de um hospital para o outro, porque você ficava ali dividido em vários plantões. Eu, particularmente, fiquei 30 dias sem aparecer em casa, ia de um plantão para o outro. E ele da mesma forma. Só que chegou um determinado momento que o padrasto dele, que criou ele desde sempre, faleceu de Covid. E aí aquilo meio que baixou a imunidade dele e ele também contraiu a Covid. Ficou muito mal, ficou entubado, desenganado pelos médicos e ele teve uma visão assim, sabe, meio que sobrenatural, de que Deus realmente traria ele de volta. Então aquilo foi bem, bem impactante. Aconteceu de vocês sair do serviço, ir para casa e no dia seguinte, quando voltar, o colega de trabalho já não está mais? Sim, exatamente. É. Aconteceu muito isso. E a gente ficava assim, meio que não tinha tempo de. Até meio forte isso que eu Não vou dava te para dizer. sofrer, né? Meio. Não tinha nem tempo Não para tinha sofrer. tempo assim de realmente se lamentar, porque tinha outras pessoas que precisavam estar ali. E o meu trabalho como assistente social meio que foi de humanizar essa parte. As pessoas elas ficavam isoladas da família. Então eu dava o meu número de telefone para a família mandar áudio, eu ia lá na pessoa entubada, colocava o telefone no ouvido para ela ouvir ali o seu familiar dizendo que estava esperando por ele, eu colocava louvor nos ouvidos dele. Inclusive eu estava no dentista e aí um rapaz falou, eu conheço a senhora de algum lugar, eu pensei que era aluno, né? Aí falei todo o meu histórico, ele não, não, não. Aí ele falou, a senhora trabalhou no hospital tal? Aí eu falei, sim. Ah, eu reconheço a sua voz, eu ouvi a sua voz quando eu estava entubada. Ah, eu fiquei tão Cara, Que emocionada. legal. Fiquei tão emocionada, comecei a chorar. Ele falou, a sua voz, ela me trazia muita força. E aquilo me quebrou de uma forma, porque a gente fazia meio que automático, né? Para você. Humano, né? A gente fazia E no sem modo. Em vez de ser automático, era no isso. modo humano, Meio né? sem acreditar, né? Só para ele não se sentir sozinho, porque eu pensava assim, poxa, ele tá aqui sozinho, não tem ninguém, né? E na UTI você não tem um lençolzinho. Eu sempre achava que eles estavam todo o tempo com frio, aí eu ficava, ai meu Deus, era aquela agonia. Mas é assim, algo emocionante. Como é que tu define o livro? Ele é jornalístico? Ele é documental?
Qual seria a definição que você Na daria a ele? verdade, assim, pela literatura, ele é uma narrativa de profissionais, mas eu vejo ele como um processo de cura, né? Os profissionais estão se curando. Inclusive, Rafael Limeira, que é um excelente enfermeiro, ele falou para mim que logo depois da pandemia ele pensou em desistir da enfermagem, porque tudo aquilo que ele viu era muito pesado. E esse processo de trazer à tona todas as memórias também trouxe cura para muita gente. Esse foi a palavra que eu mais ouvi, eu não sei a Mércia. Mas as pessoas falavam assim, olha, esse livro está me curando, está tirando de dentro de mim dores que eu não sabia que existiam e eu estou conseguindo assim ser curada através dele. Na língua portuguesa, na literatura, é uma narrativa, mas assim, no subjetivo é realmente um processo de cura. Legal, é o meu. Hein, Júlio, vocês têm algum relato de um profissional que teve que atender um parente dentro da unidade? Você tem? Eu transportei a minha tia, né? Eu não atendi no hospital, Aham. mas eu transportei minha tia Não, e tá mas no livro. eu digo receber, atender e passar por todo aquele processo, né? Porque muitas das vítimas, elas davam a entrada e aí elas evoluíam, acabavam sendo entubadas e tinha todo aquele processo. Eu imagino que para uma pessoa, para um paciente já é difícil, imagine Para um parente, um você familiar, atender. né? Tem um da doutora Cláudia, ela é até mestranda da dermatologia da Mata. Ela estava como estudante ainda na época e ela atendeu a avó dela. Atendeu a avó dela, que tinha vários filhos, tudo, e teve que decidir se entubar ou não. E ela, como conhecedora Acadêmica, mesmo né? da área de saúde, ela autorizou. E, infelizmente, ela diz no relato do livro, né, que a avó dela não sobreviveu. E ela escreve esse relato da avó dela. Muito forte. Mas tem assim mais ou menos um tempo de quanto tempo ela entrou e até quanto tempo ela conseguiu ali permanecer até ela sucumbir? Eu não lembro exatamente quantos dias foram, mas foi bem difícil, assim, porque ela fez a anamnese dela, né, para internação, fez todo o acompanhamento e, infelizmente, ela não sobreviveu. É. O livro, ele, para mim, quando fui convidado a escrever o capítulo, foi uma. No momento eu falei, vou escrever. E aí, quando eu comecei a escrever, eu comecei a lembrar também dos momentos, né? Da pandemia. E aí, um momento muito marcante que eu lembro foi quando eu fiz 2 voos. Eu fiz um Manaus-Belém. A princípio, a gente ia fazer 2 voos para Goiânia com 30 passageiros cada voo. E porque o Hospital de Goiânia cedeu essas vagas. E quando a gente começou a organizar a aeronave, a gente viu que não dava para transportar 30, porque eram dependentes de oxigênio, então uma fileira de cadeira ficou com oxigênio, uma fileira com pacientes, uma fileira com oxigênio, uma fileira com pacientes. E reduziu a capacidade para 15 pacientes. E como lidar com medo, Júlio? O risco É, de não contaminação ali foi tá com todo medo mundo- mesmo, foi com medo mesmo. Nessas horas a gente não pensa Porque no muito. final das contas, qual era a nossa. Era um macacão, Não, a gente, quando foi uma máscara, mas Quando foi não segurava solicitado bem. os voos, a gente fez um protocolo de EPI. Então a Aham. gente ia com Tyvek, dois ou 3 pares de luva, adesivo aqui no Tyvek, Aí era, tem um nível de máscara, segurança, 70. 3. Era para entrar na aeronave tinha que ser nível 3, né? O nível máximo é nível 5. O nível mínimo que a gente estava ali na ambulância era nível 1. Mas a porcentagem de efetividade do Então, equipamento, nos tipo primeiros 60%, 70%? Não, era quase, era 90, 100%. Nos primeiros voos, a gente foi com muito equipamento, porque a gente não sabia dos riscos. Inclusive, a cabine era isolada, a cabine dos pilotos era isolada da cabine dos passageiros. E aí depois a gente foi vendo que aquilo era inviável de fazer, porque a aeronave chegava, a gente desembarcava todos os pacientes, saía da aeronave, fazia toda a descontaminação, e aí iam descontaminar a aeronave. Então passava muito tempo. E aí, voltando lá para Goiânia, esses 2 voos iniciais de 30 passageiros, pacientes que eram para Goiânia, se transformaram em 18 voos. E aí os outros estados começaram a receber também. Eu fiz Isso dos já foi 18 com a Força com a Nacional Força Aérea. Força Aérea. Não, pois é, mas eu lembro que o governo federal montou o Força Nacional da Não, Saúde, alguma coisa assim. Era não alguma tinha coisa nada a ver, SUS, não. tinha?
Era a Força Aérea cedendo os voos, governo do estado cedendo material, prefeitura cedendo os profissionais que voavam, porque era a gente que Aham. estava habilitado a voar, e um conjunto entre estado, município e Força Aérea. Cara, nessa época aí eu era bombeiro de aeródromo, eu tava no aeroporto. Cara, você não tem noção, assim, o entra e sai, fazia fila de ambulância. Sim. Aí, e na maioria das vezes também, a gente era muito acionado, porque além do paciente estar com todas as comorbidades, ainda era obeso. Para Pra ajudar a tirar da embarcar da aeronave. aeronave. É. E a gente, tipo, você estava todo equipadão. O nosso equipamento era capa de aproximação e uma máscara. Só. Era o que tinha pra É, gente. não, quando a gente, a gente foi em dois, a gente atuou em dois aeródromos diferentes, né? Uhum. Você no Eduardo Gomes e eu no Ponta Pelada, que era da Uhum. FAB. Mas o primeiro voo, eu passei 8 horas de Tyvek. 8 horas sem beber água, 8 horas sem ir no banheiro, 8 horas sem respirar Tocar direito. luz, Tudo para não tirar a roupa, É, porque o primeiro voo, ele começou 2 horas da tarde. O acionamento foi feito 2 horas da tarde. A gente só foi conseguir voar no primeiro voo no outro dia, 7 horas da manhã. Então nós passamos de 2 horas da tarde até 7 horas da manhã preparando o voo. Oxigênio, tira a cadeira, bota oxigênio, bota oxímetro, espera os pacientes, aí a gente já estava equipado. Aí depois esse tempo passou, a gente chegava, equipava, voava e voltava 4 horas, 3 horas ali entre equipar e desequipar. Mas o primeiro foi 8 horas. O processo, doutora, do início da coleta dessas informações, como foi que vocês montaram essa estratégia para capitanear as pessoas, né, que vocês precisavam, tinham lá a obra-prima, não, como é que eu posso dizer? A ideia, a A matéria. matéria, que seriam os pacientes e as histórias, mas precisava de alguém que intermediasse isso, coletasse esses dados. Como foi para capitanear essas pessoas? A Mércia, ela é prefeita de Manaus, ela conhece metade do pessoal da saúde, então eu meio que deixei na mão dela. Eu só falei assim, Mércia, convida as pessoas e tal. No outro dia tinha um grupo formado com 40 pessoas, esse grupo se multiplicou, chegou quase a 100, e era gente querendo entrar, eu falava, Mércia, não dá mais, ela só mais esse, só mais esse. Então eu ficava assim realmente muito preocupada se ia dar certo, porque cada página de um livro para uma editora parece assim que é R$ 1 milhão, né? Muda tudo. E aí ela fez esse trabalho, e é excelente trabalho. Ela é muito organizada, fez planilha, fez isso, fez aquilo. E realmente ela deu conta aí que eu não daria conta desse trabalho. E no final, quantos autores ficaram? 66. 66 E relatos. 66 relatos, mais uma lista de espera. De espera. Já para a segunda edição. Exatamente. E aí, Mestre, como é que foi chegar na pessoa? Tô te falando que ela mandou o áudio de 2 minutos para mim, cara. Porque você tem que fazer uma abordagem, né? Pô, você não vai chegar do nada aí. Vamos escrever um livro? Tu pode, tipo, coletar informações e passar para mim, né? Não é bem assim, né? Então, Então, na tu tem que maioria ter das poder de vezes, persuasão, né? Convencer a pessoa que é um projeto, que é uma história que vai servir também de base para que outras pessoas, mais lá na frente, a gente possa ver, aprender, né? Verdade, verdade. Com acerto, com os erros. Porque como foi uma coisa inesperada, teve muito acerto, teve muito erro. Não tinha tempo de saber se estava certo ou se estava errado. O negócio era fazer. Então eu queria que tu me falasse um pouquinho em relação a isso aí. Essa abordagem e como tu fez para conseguir coletar essas informações. O Júlio já deu a letra aqui que tu começou pelos áudios, né? Mas ninguém melhor para contar do que você. Então, eu mandava mensagem, dizia, oi, colega, tudo bem? E, na verdade, eu não convidei todo mundo que eu queria. Eu convidei a maioria que já estava estudando, fazendo mestrado, doutorado, estava na faculdade, porque já estava envolvida ali com aquele processo de escrita, tudo, né, para facilitar. Aí eu disse assim, oi, tudo bem? Olha, eu conheci uma doutora, foi assistente social, ela é mestre também, ela tem vários alunos, ela dá aula na UFAM, na UEA, não sei o quê. E ela é escritora. Então ela me convidou para participar de um livro. Aí falava um pouco sobre o livro, né? Não queria participar, você trabalhou na Covid, e seria legal, tu não tem uma história para isso? Ah, eu tenho uns 10, eu tenho uns 30, eu tenho uns 50. Eu digo, então escolhe uma, tu não quer participar, é assim, sabe? E o pessoal só dizia que queria, e depois aí ele uma vez disse, mas você deu pouca gente, né? Eu disse, não, ele
uma história, por sinal. E todo mundo tem história, e todo mundo pergunta, quando é que vai ser o volume 2? Porque eu tenho outra história para contar, né? E Ainda como uma sequência do que ele passou que ele não Sim. conseguiu contar. porque, assim, às vezes, o escritor, ele é o paciente, mas ele quer contar uma história do plantão dele, né? E às vezes ele quer contar uma história familiar, ou uma superação, um medo, um trauma, sabe? Cada um é uma história. Se continuar volume 1, 2, vai chegar o volume 10 e não para de ter gente, assim, nesse querendo deixar a sua história escrita, né? Porque quando a gente não escreve, geralmente a gente vai esquecendo, né? E quando está escrito, quando você deixa escrito um livro, vai passar de geração para geração. A minha filha tem 8 anos e ela disse, mãe, eu quero escrever um livro. Olha como o exemplo arrasta, né? É verdade. Ela disse assim, nesse segundo livro, né? Ela disse assim, ai, deixa eu tirar uma foto aqui para todo mundo pensar que é o meu livro. E tu sentia a diferença, assim, porque eu imagino o seguinte, que um profissional da saúde, ele já está mais acostumado com certas situações. E imagina assim, você coleta o relato de um zelador, né? Porque eu imagino que foi do A ao Z, né? Não foi só de médicos, enfermeiros, técnicos. Vocês buscaram esse relato daquelas pessoas que estavam trabalhando ali nos bastidores também? O pessoal, os maqueiros, o pessoal da roupa lá que faz a limpeza. Tinha essa diferença, porque eu imagino que, como o profissional ele já está mais tarimbado, então aquilo já fica um pouco mais natural para ele. Mas como é que foi assim? Vocês sentiram uma diferença nesse de emocional mesmo no quando esse relato era dessas pessoas que não trabalhavam mesmo nessa linha de frente mesmo, que ficavam mais nesse apoio de bastidores? Tudo que a gente viu ali tá longe de ser natural. Você já viu aqueles filmes assim de meio que aquele cientista maluco que tem um monte de gente congelado, né? Era meio que isso. Você entrava ali na sala do Delfino, era uma sala enorme, com mais de 50 pessoas entubadas. Era assim, algo aterrorizante. Você vê que talvez você também pudesse estar naquela situação no outro dia, porque você está ali tentando salvar vidas, mas no outro dia poderia ser você, né? Mas assim, para ter acesso aos escritores, a gente tinha que ter ali uma aproximação. E como foi tudo muito rápido e a gente mandou para pessoas conhecidas, não teve essa oportunidade de chegar a todos os envolvidos na pandemia. Talvez no volume 2, e se você que trabalhou, né, na pandemia da Covid-19 como maqueiro, como ASG, como porteiro e tiver ali vontade de contar os seus relatos, as suas histórias, a gente vai estar disponível para receber o seu relato. Então tem a vontade de fazer o volume 2. Sim. Tem Tem. vontade, tem lista de espera, né? Só não tem tempo Mas ainda. você já tem esses dados? Você já tem essa matéria? As pessoas têm a vontade de relatar, mas ainda não, você ainda não conseguiu captar ainda esses relatos? Não, cada um escreve, né? E Aham. manda pra gente. Aí fica livre, fica espontâneo. Para a pessoa relatar o que mais tocou, o que ela queria deixar escrito assim para as próximas gerações, né? Aí tem uns que fazem seu próprio relato, outros de plantões. E no momento a gente ainda não lançou o volume 2, mas tem uma listinha de espera. Porque tá muito recente Tá também, muito isso dá muito recente isso. trabalho. É trabalhoso. Assim. Então, basicamente, as histórias já estão prontas, já foram coletadas e estão só à espera do volume 2. Seria mais ou menos. Não, esse aqui já tá pronto. A gente ainda não anunciou, porque a Ellen, ela tem vários livros escritos. Não é o primeiro nem o segundo, não. Ela tem ela já tem uma biblioteca dela pessoal. Aham. Na verdade, os autores já estão separados, né? A lista de Isso, espera. Aí depois que a sim. gente for lançar a segunda edição do livro, aí vai pegar esses autores, ó, mandem os seus relatos. Aí eles vão mandar os relatos. Os relatos ainda não estão prontos, são só, Eles estão na Tá só- mente tá só na são da. só querência, né? Eles querem relatar, mas aí tem que dar mais um tempinho aí para A gente tem que sair trabalhar o volume primeiro 2. volume, trabalhar bastante nele, que aí a gente lança a chamada para o volume 2.
Até porque tem um processo da educação também, que com o lançamento desse livro, as pessoas da educação pediram muito, né? Olha, a gente também tem ali um relato, a gente não estava ali no processo de salvação direta das pessoas da vida, mas nós seguramos aqui as pontas de criança, tendo que revolucionar todo o processo de ensino, da aula EAD, e foi todo um processo muito dolorido. Então, eles solicitaram também. Mas, assim, o livro ele dá muito trabalho para ser construído. Então, a gente vai trabalhar na divulgação desse e no próximo ano a gente verifica aí o E volume onde é que 2. encontra hoje o livro? Quem quiser adquirir o livro, É, como faz? Aí pode estar entrando em contato comigo diretamente no Instagram, @estudos.simplificados, que a gente vê o processo de venda desse livro. Futuramente na Amazon, tá, pessoal? É, Vai ter lá na Amazon pra gente comprar, tá? Quem quiser. isso. Esse aqui, ó, esse aqui é especial. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse aqui tem o autógrafo, tá? De vários dos autores ali, os colegas do SAMU, né? A doutora Ellen, algumas pessoas importantes que eu achei aqui. Então tá. Esse aqui é edição única, limitada, vai ficar pro resto da vida com esses autógrafos aqui, todos os autógrafos, né? Esse aqui é meu, gente. Esse aqui é meu, tá? Mas quem quiser, entre em contato aí no direct do arroba. Estudos.simplificado, que é para simplificar E para nós temos a versão digital. Temos, mas a gente é da antiga, né? A gente gosta de pegar aqui no papel pra gente Eu digo, sentir. tipo, quem quiser poderia também estar disponível no Hotmart, né? Pode ser, não sei. A Vamos gente pensar ainda não nisso daí. disponibilizou o digital, mas provavelmente vai ser na Amazon. Os autores, eles receberam a cópia digital Aham. para Isso. divulgar, para corrigir, para ficar ali para mandar para familiar, mas a gente não está comercializando, né? Depois a gente vai lançar porque o PDF do digital do livro não é um livro digital, né? O livro digital Isso. tem uma outra editoração, tem diagramação diferente. Entendi. É relato de uma ocorrência assim que marcou vocês. Tua no SAMU, mas. Vou falar primeiro eu. Eu perdi 4 vítimas do Covid numa manhã. E a gente estava muito recente e a gente não sabia porque a gente não conseguia reanimar e as pessoas voltarem. No SAMU, as emergências clínicas, elas são muito. Já o pessoal idoso, com comorbidade, então a taxa de sucesso na reanimação é muito pequena. Então a gente já era acostumado, por exemplo, idoso, diabético, 80 anos, com várias comorbidades, sofria uma parada cardíaca, a gente reanimava e não dava certo. Um jovem de 24, 25, 30 anos, a gente reanimava e dava certo, porque a causa é reversível, né? Sim. É mais fácil, digamos assim. E aí esses 4 pacientes eram entre 25 e 45 anos. E eu acredito até que 4 tá dentro até de uma margem não muito espantosa. Mas porque numa era aquele manhã, no começo da porque era aquele pandemia, momento, né, que eu lembro que teve uma época que os caras montaram um frigorífico na frente do. mas isso aí foi fevereiro de 2020, logo depois do Aham. carnaval. O Covid ainda estava na televisão, ainda não. Tinha um caso aqui que é uma turista que passou o carnaval na Bahia, entrou em Manaus. Sim, eu lembro. E aí, na semana seguinte, a gente falou: olha, a gente está perdendo gente e não está conseguindo reanimar. E um caso que me espanta muito, isso foi num domingo de manhã, na base da Compensa. Um jovem de entre 25 e 30 anos assistindo, e aí cenas, músicas, detalhes ficam gravados na nossa cabeça, né? Uhum. Assistindo um programa da Rede Globo, né? O Globo Rural, que toca aquela musiquinha antiga do Globo Rural, sentado no sofá, com um copo de café com leite na mão e um pão na outra mão. E a esposa dele, olha, eu acho que ele desmaiou, eu acho que ele desmaiou. E ele já estava em parada cardíaca. E a gente tentou reanimar e não conseguiu. E aí, quando acabou ali a cena, o cenário, o óbito foi constatado, e a gente estava voltando para as motos, falaram assim, olha, tem um senhor ali em cima que também está passando mal, na mesma rua. E a gente foi lá e atendeu o senhor também, o senhorzinho já estava em óbito na rede, na mesma rua a gente perdeu 2 pessoas, numa manhã. Voltando para a base, uma senhora parou a gente na rua, olha, meu filho está passando mal, a gente tentou reanimar também e não Era desse conseguiu. jeito, né, cara? 4 em uma manhã. E aí, 11h30 da manhã, eu voltei para a base e eu falei para a chefe, eu não consigo mais trabalhar. E vocês acham que a politização da pandemia atrapalhou um pouco? Demais. Porque
tipo assim, nós tínhamos ali um governo que não era muito afeto da esquerda, aí tudo que ele falava virava embate. Tipo, se o cara falasse de coisa A, vinha um grupo dizendo que era coisa B, e ficava aquela Causou confusão. Aquilo teve muito desencontro, né, de de informações. informações, causou muita confusão na cabeça das pessoas. É porque um líder de uma nação, ele tem por obrigação, acima de qualquer coisa, de esquerda, direita, salvaguardar a vida, né, das pessoas da nação. Então, se eu tiver uma possibilidade de, mesmo que seja mínima, que possa salvar a vida de pessoas, o líder deveria ir, né, nessa direção. E foi um processo muito difícil para mim, acima de qualquer coisa, esse processo de perdoar, sabe? De saber que existia ali em dezembro a disponibilidade da vacina e ele não comprou. E em fevereiro a minha mãe faleceu, minha avó faleceu, outras pessoas ao meu redor faleceram. Então aquilo para mim foi um processo muito, muito difícil de saber que por uma palavra, uma assinatura, a minha vida toda não viraria esse caos que virou depois de fevereiro. E se não houvesse também a ausência ali do interesse do governo do estado do Amazonas, que a gente sabia, ele sabia que faltaria oxigênio, e mesmo assim não tomou uma providência a tempo, muitas pessoas poderiam não ter ido a óbito. E existe até um estudo da Fiocruz que diz que 80% dos óbitos no ano de 2021 poderiam ter sido evitados se o governo do estado do Amazonas, o governo federal, tivesse tomado outra decisão. Então, realmente é algo muito, muito difícil. Inclusive, eu escrevi com muito gosto o último capítulo. Eu não consegui escrever os meus relatos pessoais. Eu ainda não consegui. Mas o capítulo 3 ele traz esse retrato de você ter que depender de doação de artistas de oxigênio para ver as pessoas morrendo com dignidade. Porque elas não é porque chegou o oxigênio que elas vão viver, não. Aquele processo já enfraqueceu todo o corpo dela. Ela só morreu com dignidade. E enquanto o governo aí fazia compra em casa de vinho, né? Mas você acha também que a empresa ela não estava preparada para o que aconteceu? Porque ninguém tava, cara, Ninguém assim, tava. ninguém tava, porque, tipo assim, o cara é acostumado a fazer uma demanda. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Tipo, claro, não tem nada a ver, mas só pra gente tentar entender. Imagina que você tem uma padaria, você tem uma previsão de que você vende tantos pães. Em um determinado momento, do nada, todo mundo resolve comprar pão ao mesmo tempo. E aí tu não estava preparado para aquela demanda. Tu não produziu aquilo que aquela demanda necessitava. Então foi mais ou menos, eu acredito que era White Martins na época. Isso. Então era mais ou menos, a White Martins ela estava produzindo um tanto. Na pandemia ela elevou aquele tanto, mas ela não esperava aquele boom. Porque foi tipo que foi uma semana mais ou menos assim que foi o estardalhaço mesmo da falta de oxigênio. Durou o quê? 1 ou 2 semanas? Não, demorou mais tempo, Mais? mais. Demorou um mês, mais ou Um menos, mês, umas né? 4 semanas. Do colapso, Dia né? 14 de janeiro foi o dia do colapso, né? Então, ficou até o final de fevereiro, porque no dia 3 de fevereiro iniciou a vacinação, que foi o dia que a minha mãe faleceu, o dia que eu tomei a 14 de vacina. janeiro, 3 de fevereiro. 3 de fevereiro. Só que é mais de um mês. Só que o colapso do oxigênio, ele não foi resolvido de imediato, né? Isso. Então, acabou o oxigênio, não tinha mais capacidade de ser produzido oxigênio e ser entregue local, e aí os oxigênios começaram a chegar. Então, do artista mandar o oxigênio para Manaus e esse oxigênio chegar na ponta, demorava às vezes uma semana. Sim. Logística, transporte, armazenamento, dispensação. A gente transportou muito oxigênio para São Gabriel da Cachoeira, por exemplo. E eram aviões pequenos, e aí do aeroporto de São Gabriel da Cachoeira são 30 quilômetros até a cidade. E não ia direto para o hospital, ia para um depósito. O depósito tinha que dispensar para. Tinha aquela burocracia. É, por burocracia isso e que logística muito existe pesada. a epidemiologia, né? A Uhum. epidemiologia falou muito antes, olha, vai faltar oxigênio aqui nesse período.
A Rosemary emitiu ali uma nota e não foi feito algo antecipadamente, porque se eu sei que vai faltar, eu preciso me antecipar. É por isso, para isso que existem ali os cientistas, né? E a própria White Martins emitiu uma nota dizendo que se fosse solicitado antes, eles tinham trago ali da Venezuela, de países ao redor. Então é realmente falta de gestão, falta de querer cuidar da população, é os interesses capitalistas acima da vida. E eu lembro também que entrou os vigaristas também, né? Tem Estavam muito, vendendo vendendo cilindro de cilindro, CO2 de exatamente. combate a incêndio, cara. Como Pintado de Isso, verde. pintaram de pintado de verde. verde, exatamente. Coisa assim de louco, né? Como é que a pessoa perde a humanidade num processo assim tão E a doloroso? pessoa no desespero dava R$ 3.000 Dava. Teve gente que vendeu carro para comprar oxigênio. Quando a gente chegava lá nas casas, estava o oxigênio lá no número 15. O paciente já estava desorientado de tanto oxigênio, porque não sabiam usar a quantidade. É. Gastavam 5, 6 mil reais com E um jogava cilindro de oxigênio fora. Jogava oxigênio fora. Quando chegava lá já não tinha mais, aí chamava o SAMU. Foi muito desesperador. Isso. Eu não sei pra vocês, mas depois, assim que passou tudo, eu não conseguia usar a panela de pressão, porque é o mesmo barulho, né? Do oxigênio lá em Do cima. fluxômetro, né? Aquele... Não conseguia usar a panela de pressão em casa porque eu sentia que eu estava ali naquele lugar de novo. Então demorou assim uns 3 anos para eu voltar a usar a panela de pressão. Eu tenho um amigo que tá no Canadá, é enfermeiro do Canadá, e ele falou que viu coisas aqui na pandemia que a gente mandava foto que nenhum país do mundo existia. Era a gente usava a torneirinha para aumentar, para dividir a Isso. carga do oxigênio. Aham. Então você era um cilindro de oxigênio que é 1 para 1, ele ficava 1 para 2. E aí só que chegava mais gente, a gente colocava mais 2 torneirinhas e ficava 1 para 4. Então o consumo de um cilindro de oxigênio que era para durar 8 horas, 6 horas, em 1 hora ele acabava, porque você estava diluindo todo, dividindo na verdade, né? Não diluindo, mas dividindo todo o oxigênio. E isso nunca foi testado em lugar nenhum do mundo, né? E eu me lembro, assim, tu perguntou sobre história, né? Tem duas histórias assim que me marcaram para sempre. O nome do rapaz era até Mateus, o nome do meu filho. Ele era muito novo, devia ter uns 30 anos. E ele estava ali na UTI e ele pediu, por favor, que ele queria tomar banho no chuveiro, porque era banho de leito, né? E aí o médico falou: olha, se você for pro chuveiro, você vai ter que ser entubado. Aí ele falou: mas eu preciso tomar esse banho. E tomou o banho. E aí dali a saturação dele caiu muito, ele precisou ser entubado e não voltou mais. Então ali é uma história assim que toda vez que eu ligo o chuveiro eu lembro dele, que era o desejo dele, né, tomar banho. E outra que tinha muitos nomes parecidos, né? Muitas pessoas parecidas. E aí houve um óbito pela manhã. A enfermagem ligou, né? Que não é o trabalho da enfermagem, mas nessa época tinha que fazer Tava tudo. sobrecarregado, né? Exatamente. E veio a família. Aí deu a notícia do óbito, tudo certo, desceu pro morgue. Quando chegou lá, não era o paciente, era outra Não pessoa. era o familiar. Não era. E aquela pessoa ficou tão feliz, tão feliz. Eu falei, meu Deus, ela ficou feliz, mas eu sei que o destino não vai A ser mãe o de mesmo, alguém né? perdeu um filho, né? Exatamente. E aí no outro dia ligaram de novo e aí era o verdadeiro. Aí foi assim. O livro ele também retrata essa parte do contexto político-social que aconteceu na época, porque eu lembro que, infelizmente, alguns gestores eles meio que deram, não que não tivesse, tá? Que fique bem claro, mas meio que deram uma inflada para angariar recursos, Sim. porque a galera mesmo aproveitou que ali não tinha licitação, não tinha nada, Uhum. e o negócio era, aí o cara pegava um tiro, era Covid, né? Teve esse tipo de situação também que infelizmente as autoridades, né? Sim, Eles não, o capítulo 3 ele traz um pouquinho sobre isso. Eu não quis aprofundar muito porque é algo muito polêmico, né? Tem gente Aham. que parece assim time de futebol hoje em dia no Brasil, né? A pessoa, Polarizado, né? a pessoa ia ler já ia dizer, é de Não é de esquerda. esquerda, É. Aí eu não aprofundei muito, mas eu expus assim aqueles que são mais escandalosos, como a compra de oxigênio numa loja de vinho, esse processo dele saber que ia faltar oxigênio e não fazer nada, e ganhar uma reeleição, né? Mesmo tendo sido assim um governo muito ruim. E
o lance de privar as pessoas de enterrar o seu ente? Ah, é um processo muito dolorido, né? Porque Mas, a mas vida ele, hoje, analisando hoje, ele foi um processo necessário ou você acha que foi um pouco exagerado? foi necessário, muito necessário. Assim, ao meu ver, pela saúde coletiva, tinha que ser feito isso. E é você negar o luto, né? Você nega Uhum. aquela pessoa o luto. Mas, infelizmente, em uma pandemia, a gente tem que tomar atitudes drásticas. E é engraçado, eu não sei pra vocês, mas meio que a gente se transformou em uma pessoa mais dura, não sei vocês, sabe? Meio que pra alguma coisa te afetar tem que ser muito ruim. Porque Uhum. tu viu coisas horríveis e aí você chega com uma pessoa, ah, eu tô triste porque aconteceu. Aí olha assim pra pessoa, meu Deus do Sobreviveu ao céu. Covid, tá? Reclamando. Pô, não é? É É isso. verdade, é É verdade. meio É. que me deixou um pouco insensível, assim, pra muitas coisas. Porque a gente viu coisas terríveis, assim, que a gente não consegue descrever. E aí vem uma outra pessoa reclama de uma coisa tão, sabe? Putz. Tem uma cena que, quando fala pandemia, a primeira cena que vem na minha cabeça é lá do João Lúcio. Eu cheguei com um paciente idoso, a família tava, tinha umas 50 pessoas nessa família, e ele tava muito ruim, eu sabia que ele não ia voltar. Aí a família toda, eu disse, junta aqui rapidinho todo mundo, vamos fazer uma foto bem rápida. Eu sabia que ele não ia voltar. Aí a família, não, quando ele tiver alta, eu disse assim, não, mas tá todo mundo aqui, cadê a câmera, isso aqui? E ele preocupado em não deixar. Mas ele ainda estava orientado? Tava, mas ele era fumante, já era Aham. idoso, assim, já tava bem despinei. Fui com ele para o João Lúcio. Quando eu cheguei lá, eu já encontrei a doutora assim, dizendo que não. Não Aí eu tinha disse, vaga. ambulância, doutora, o paciente é muito grave. Aí ela disse assim, isso com a maior dificuldade, né? Aham. Que o SAMU deu muita roupa pra gente, né? Aham. Muito EPI. Aí eu, com maior dificuldade para falar para a doutora me ouvir, ela disse assim, entre, se você encontrar um espaço físico para deixar seu paciente, não tem problema. Eu entrei, olhei, não tinha. Era As cena macas de eram guerra, tudo né? colado. Era cena de Ele guerra. deixou na outra sala. Quando eu cheguei lá, na outra sala, tinha uma maca no chão, com 2 homens sentados, eles dividindo o mesmo catéter de O2. Um gerava 2 segundos, aí passava pro outro, ele assim, eu disse, gente, onde é que eu tô? Aí quando eu olhei, eu disse, meu Deus. Aí eu fiz assim, tipo assim, dizendo, essa senhora daqui tá parada. Aí ele chegou, como é o nome dela? Eu disse, eu não trouxe, eu não sei. Não tinha nem identificação do paciente, ninguém sabia quem era, que hora tinha parado, nada. Aí eu ficava pensando assim, gente, sabe, dava vontade de bater a cabeça na parede pra ver se doía, pra eu dizer assim, Isso é real. É né? sonho, Aí tinha o paciente vivo e ao lado do corpo, assim, né? é, Embalado, é. esperando pra descer. E o meu foi no 28 de agosto. Eu entrei. Roselma estava de serviço no 28 de agosto, de plantão. E a gente. Alguns parentes, né? O SAMU no começo começou a liberar o oxigênio das ambulâncias para parentes nossos que estavam internados. E ela estava com um parente internado e a gente foi levar um cilindro de oxigênio da ambulância para o parente. E aí, passando no corredor assim, as pessoas sentadas na cadeira, mas a gente reconhece, a gente consegue reconhecer que aquela pessoa está sem vida já, né? Uhum. E aí eu passava e falava, aquele já foi a óbito. E aí pulava 2 ou 3, aquela ali tá em óbito também. E carregando o cilindro de oxigênio para levar para o parente da colega lá, e aí 2, 3, 4, 5 mortos nas cadeiras sentados no corredor do 28. E aí ficou essa cena na minha cabeça de que a gente. A morte já ficou tão normal que a gente ficou frio, Isso, né? exatamente. Essa Naquele momento frieza, ela né? chocou, mas agora não choca mais. Aí dá um processo de raiva de ver, ah, isso é tudo mentira, porque agora tudo é Covid e a gente vendo o pessoal morrendo e o outro lá indo. Teve um vídeo que me deu mais vontade de conhecer aquele homem pra levar ele lá pra dentro do hospital, que ele foi pra frente do Delfino e falou, tá vendo? Não tem não, é tudo mentira. E a gente lá dentro já nesse Hein, processo. mas deixa eu te perguntar, tu acha que se o governo fosse outro, seria diferente? Porque, ó, a gente teve essa situação aqui que você bem relatou. Mas a gente viu muito caso no Nordeste lá, cara, que os caras compraram milhões e milhões de respirador e o respirador não apareceu, pô, também, Sim, é né? muita corrupção. Aí, tipo, o governo da época era o Bolsonaro, né? Sim. Aí, será que fosse o Lula, seria diferente? Porque a gente teve agora o lance da dengue, tinha vacina da dengue agora e o cara não comprou também. Aí parece que agora que vai rolar uma vacina, né? Já tá Produzida testando, no já tá Né? Do testando. Butantan, né? É. Então, pensando, mano, é tudo igual, cara. Eu não, A gente não tem como saber, né? é, Assim,
Pra mim não ia mudar nada, não, O cara. problema é que Primeiro porque o tamanho da pandemia E o foi desconhecimento muito também, né? desproporcional. conhecimento, mas assim, a fala também, ela conta muito, É, né? sim, sim. O jeito que É, você eu sempre aborda. digo que o Bolsonaro ele perdeu pela boca. Ele perdeu pelo que ele falava. A medicina não estava preparada, a enfermagem não estava Ah, preparada, Ninguém. governo, estrutura, infraestrutura, transporte. Nós fizemos os voos, e isso, que pena que não foi relatado, né? Eu não acho que ninguém escreveu sobre os voos. Tem, Tem escreveu. um artigo? Tem até uma foto. Não, não, no livro tem. Só algum artigo científico, porque nós fomos a primeira nação, a primeira vez no mundo que transportamos 13 pacientes graves num voo só. É, A Força Aérea e transportou outra 6 coisa, pacientes entubados. Nunca tinha e feito outra isso no coisa mundo. também que não tinha era a unidade de informação, Não tinha, era muita né? informação, era Não, divergência, tipo né? assim, ó, um secretário de saúde do Amazonas falava uma coisa, o secretário de saúde não sei da onde falava outra coisa. É. Aí o ministro da Trocava saúde ministro falava uma como se troca de coisa. roupa. Aí o ministro falou uma coisa e o que ele falou não agradou o presidente. E as vertentes Aí da o mídia presidente também, falou uma né? coisa e não agradou o É, ministro. E aí ficava aquele imbróglio, meu isso, irmão. que tem aí o quarto poder, que é a mídia, né? Então, realmente atrapalhou muito, mas esse processo de ninguém estar preparado mostrou cada vez mais a força dos profissionais da saúde, porque eles não estavam preparados, mas eles se disponibilizaram com tudo que tinha para tentar salvar o máximo de pessoas possíveis Verdade. durante a pandemia, mesmo sem preparo, às vezes sem EPI, às vezes sem receber, né? Porque tinha gente que ficou 3 meses sem receber, pagava para ir para o hospital, então transforma ainda mais glorioso esse processo de trabalho que teve aí dos profissionais da saúde. E muitas vezes eles se isolavam, né, cara? O cara ia pro trabalho, passava 2 meses sem ter contato direto com o filho, Familiar, né? Para não né? contaminar. Eu vi gente que fez uma barreira de plástico na porta. Aí o contato que ele tinha com o filho era de um lado do plástico para cá e o filho do lado de lá. Era um contato visual só, mas não tinha contato físico. Pra Eu não ter fiquei, eu fiquei sem contato físico com minha mãe e minha filha durante todos os voos, porque a gente achava que se contaminava. Então, eu chegava em casa e tinha uma bandejinha de alumínio com água sanitária lá para pisar, e aí era um sobrado na casa da minha mãe, eu subia, tomava banho e ficava lá. E ela falava: "O almoço tá pronto", botava na escada. Eu descia, pegava o almoço e comia lá, entendeu? E tem muitas histórias sobrenaturais também, né? Não sei se vocês acompanharam, assim, eu gostava de conversar com pacientes para eles não se sentirem sozinhos. E aí, por exemplo, teve um rapaz que disse que o pai dele morreu no Delfina 12h15 e a mãe morreu no João Lúcio 12h35. Assim, muito perto, sem um saber que o outro estava internado. Então, eu acho, assim, interessante. E uma amiga minha, a Carol Dourado, ela estava dormindo às 6 horas da tarde e aí ela, no sonho, a mãe dela veio e sentou e disse, olha, vai ficar tudo bem. E aí quando acabou o sonho, né, assim, uns 20 minutos depois ligaram para levar a identidade. E ela tinha falecido naquele horário. Quando tem essa ligação. É verdade, é verdade. Ou então Traz a roupa. não, vem aqui que seu ente piorou. Ele não piorou, né? A verdade é que ele não piorou. No hospital que eu trabalhava, eu desenvolvi um protocolo de pegar a identidade logo no início, fazer a DO, né? Tem todas aquelas informações, a gente não preenche, a gente dá para o médico preencher, mas eu já fazia a ficha social com todas aquelas informações e já pegava a identidade. Para a gente não ter que estar ligando, olha, venha cá e traga sua identidade. Acho que é tão, né, desesperador para aquela pessoa que recebe a ligação. Já tratar de uma forma clara do que aconteceu, porque às vezes a gente fala assim, traz a identidade. Já teve casos de a pessoa ir tão nervosa que bate o carro no meio do caminho e acontece algo pior. Mas é assim, é algo muito, muito incrível. E outra coisa também que eu acho que me desenvolveu e que eu precisei muito de cura era, tipo, achar que tudo era muito injusto. Por exemplo, eu vi pacientes assim, tipo, pessoas que trabalhavam com crianças, que ajudavam muita gente, morriam.
E aí chegava jovem que se drogava muito. Né? E vivia, eu falava, Moradores meu de rua. Deus do Moradores de céu. rua, né? Alcoólatras, né? Aqueles etilistas crônicos Se de a gente rua. via a Mas anestesia é o no. tipo de resistência do cara também, né? O cara já tá É... ali exposto a ah, situações já tão olha, o adversas. médico falava, olha, não, eu não vou conseguir entubar ele porque ele não apaga. E aí perguntava, você usa algum tipo de droga? Não, mas ele não apagava. Ai, eu ficava tão indignada, meu Deus, por que que tá acontecendo isso, né? Uma pessoa tão boa morre e a outra que tá ali vive. Vocês sentiram que as informações desencontradas também elas ajudaram, elas prejudicaram também as pessoas, principalmente as informações que eram disseminadas nas redes sociais? Elas- Sim. Porque cada um postava ali o que achava, o que pensava, o que via, não procurava saber a fonte, né? E terminava só piorando a situação. E começaram a dar, e chegar a milhões de teorias, né? De onde tinha vindo, de onde tinha deixado de vir. E começaram a amedrontar as pessoas também. Todo mundo virou cientista, né? Nunca ninguém leu um artigo científico. Na É. pandemia, a gente era Todo doutor mundo, em é. ler artigo Não, científico. Saiu um artigo científico que eu já li. O cara só não, leu lá e a detalhe, conclusão do artigo. detalhe, chegava uma notícia no WhatsApp aqui, era nítido que aquilo era fake. E o cara só fazia compartilhar e já jogar no outro É. grupo. E aquilo já começava a virar uma celeuma. Tinha uma frase que eu sempre desconfiava quando começava assim, baseado em pesquisas recentes, aí tinha um texto. Aham. Mas não dizia a fonte, né? Não dizia qual pesquisa, que tipo de pesquisa tinha sido feita. Baseado em pesquisas recentes, já para mim já não tinha credibilidade nenhuma, né? É. Mas assim, né, acho que surgiu, né, esse processo de fake news muito grande, né? Causou um terror muito grande nas pessoas. Eu acho que isso prejudicou bastante. E prejudicou não só as pessoas que estavam com Covid, mas aquelas também que, tipo, esgotavam um determinado remédio. E aí a pessoa que precisava daquele remédio não tinha acesso porque esgotou. Tinha um remédio que era caríssimo, caríssimo. Acho que na época uma farmacêutica chegou lá, era R$ 8.000 o remédio, que prometia cura. E a pessoa vendia carro, vendia tudo, comprava o remédio e não dava certo. Então realmente prejudicou demais. E as pessoas lucram, né? Existe aquela frase que diz assim que tem um velório, ou você vende lenço ou você chora junto. E muitas pessoas escolheram vender o lenço, né, às custas das desgraças ali que estavam acontecendo. Que é o exemplo lá do cilindro de oxigênio, né? É, Na época da falta, os caras começaram a pintar cilindro de extintor de verde para né? vender. E teve muitos estados que até os governadores diziam assim, é para comprar cilindro, bora comprar. Só comprar o cilindro, tem que ter o espaço, tem que ter O dispositivo para material, tirar o tem que oxigênio ter do os cilindro. profissionais, tem que ter toda uma paramentação para funcionar. Não só O não cilindro. é chegar aqui com um cilindro, tipo como eu chego com um aparelho de pressão, um aparelho de Verdade, glicose, é. entendeu? Tem que ter todo um aparato. E sem contar que cada quadro clínico é uma dose, né? O oxigênio ele é uma medicação. Profissionais, né? Que para um respirador correto, ele funcionar numa UTI. Cadê as UTIs? Verdade. Não tinha. E a própria enfermagem estava despreparada, que depois a gente foi estudar e viu que um dos processos que a gente fazia mais prejudicava do que melhorava a condição do paciente. Mas era o que a gente sabia na época, né? Tinha aquelas máscaras não reinalantes e ela tem uma ventosa. Aquela ventosa ela funciona como uma membrana para tirar o CO2 exalado, né, da expiração e entrar o oxigênio que está concentrado naquela bolsa. E aí se perdia essa ventosa. E aí a enfermagem colocava um esparadrapo ali, pensando aumentar a concentração de oxigênio, mas ela estava aumentando a concentração de CO2. Então, quando eu jogava o ar para fora, esse CO2 que eu jogava para fora ficava concentrado na máscara e o rei inalava. E a gente não sabia, a gente não tinha como substituir as ventosas, a gente só colocava esse esparadrapo. Então, o despreparo da medicina em saber a cura, saber o tratamento, saber o tempo certo de entubar, o despreparo da enfermagem, a gente não estava preparado, ninguém estava preparado, né? E aí vem fake news, remédio X, remédio Y, vacina de um laboratório, vacina de outro laboratório.
E era uma confusão louca, né? Esse misto atrapalhou? Atrapalhou, assim, atrapalhou. Eu acho que o cara atrapalhou. tomava, o cara tomava a primeira dose da Pfizer. A segunda dose ele já tomava do Butantan. A terceira dose ele tomava, tinha uma russa, se eu não me engano também, não? Não era? Tinha Coronavac. É, Não, a Coronavac. Coronavac era do Butantan. É. Que ao final Era... agora descobriu-se que pararam de fabricar, que descobriu-se que ela não teve uma boa. Eu acredito que a questão vacina, imunização, cura são processos diferentes. É porque a ideia não era curar, a ideia era diminuir a carga, né? Na verdade, era Não, diminuir a mortalidade, né? diminuir a carga viral, né? Por isso que as pessoas ficavam muito de dizer assim, a vacina não presta, não sei o quê, porque eles queriam que aplicasse a vacina e curasse. Não, curasse a doença, né? Curasse Não a imunizasse, doença, né? entendeu? Eles entendiam aquilo que, tipo, tomei a vacina, eu vou agora pra rua, eu vou tocar o zaralho porque tá resolvido o meu problema. E não era, a ideia não era essa, né? A ideia na época era diminuir a carga viral para que você pudesse suportar o processo ali durante a Covid. Né? Mas essa crença ali da cura baseada na vacina ou baseada no tratamento X, Y, Z é da natureza humana. A gente está doente, a gente quer ficar curado. A gente não quer saber que a imunização vai se dar após 2 anos, 3 anos. Você tem um parente doente, você quer fazer alguma coisa para ele ficar curado e salvar a vida do teu parente. E isso ficou muito confuso na nossa cabeça. Vacina, tratamento, medicamento que funciona, medicamento que mata. E ficou muito ruim, né? Foi um momento único na história dessa geração, pelo menos. Mas essa discussão da vacina persiste até hoje. Tem gente que não toma com muito medo. E eu até entendo realmente você se recusar a tomar por conta do medo, né? Dos efeitos colaterais. Tem gente que atribui aí esse aumento ou não, ninguém sabe se aumentou ou não, dos casos de ataque cardíaco em jovens, né? A vacina. A vacina ou sequela do vírus? Exatamente, não Não existe. dá para saber Não dá ainda. para saber, né? Mas na época eu lembro que eu não queria nem saber qual era o laboratório, eu só queria tomar para eu não morrer, mas era algo assim que, sei lá, um processo de sobrevivência, porque a minha avó ela ficou lá internada e todas as pessoas da minha família estavam doentes, só ficou eu e uma outra irmã. E a gente se revezava entre os hospitais. E aí eu chorava, eu limpava assim a secreção do nariz da minha avó e limpava meu olho. Eu não tinha muita mais noção ali naquele finalzinho que a gente já não tem mais noção do que tá fazendo. E aí quando disseram que tinha vacina, e a minha mãe falou, olha, você saia daqui, que eu fiquei à noite com ela, né? Você saia daqui, vá direto pra fila, como a gente era profissional da saúde, tinha aquela prioridade. E aí eu tomei a vacina às 9 da manhã e ao meio-dia eu recebi a notícia que ela tinha vindo a óbito. Então, foi assim algo muito significativo para mim, meio que eu estou recebendo a oportunidade de viver que foi negada a ela. E é normal, mas a vacina, ela é um pacto coletivo. Se você não toma, você acaba que coloca em perigo toda uma comunidade. Verdade. Mesmo que seja assim... que você tenha medo, procure um infectologista, converse com ele sobre as vacinas da Covid, para que você se sinta seguro para tomar. Já que esse é um pacto coletivo que vai colocar em salvaguarda toda a sua família e a sua comunidade. E aí nós temos vários exemplos de imunização, né? Varicela, a varíola, sarampos, que se não houver um pacto coletivo em prol da saúde, que todo mundo se vacine, ela volta e as pessoas começam a adoecer e morrer. E eu lembro também que na época, enquanto tinha uns que tinham assim rejeição total à vacina, tinha outros que pagavam uma fortuna para furar a fila. Sim. A gente teve esse tipo de situação também em Manaus aqui. E curiosidades também sobre a vacina, a gente nunca perguntou na nossa infância qual era o laboratório que fabricava a vacina. E aí no Covid a gente começou a ser seletivo, né? Quero saber qual laboratório. Tu lembra da tua vacina de febre amarela, a primeira, como foi? Mas foi justamente o lance das informações que começaram a chegar distorcida nas redes sociais. Tu não lembra não que a primeira vacina da febre amarela foi aquela de pistola? Né? Não, BCG, que era de pistola. A febre amarela também.
Era uma pistola, é. Tá aqui a marca. Não, essa aqui é a marca de BCG, não é de Tava febre na amarela. escola, né? Não sei se vocês foram na escola. Aí tinha aquele medo, todo mundo com a pistolinha. É. Ai, ai, ai. Mas a gente não sabe, assim. A gente não perguntava, né? Qual é a vacina, o que que é. Só Só ficou muito seletiva tomava. depois Isso, de. ficou, é. E- Então, voltando só um minutinho, gente. Uma situação que eu dei de presente o livro para minha mãe no dia lá do lançamento do livro, né? E minha mãe tem 75 anos, eu sempre falo pela mãe, você tem que ler, você tem que aprender alguma coisa, fazer ginástica cerebral. Aí ela pegou o livro para ler. E aí começou a ler das primeiras páginas e tal, e toda vez que eu chego lá, ela tá chorando. Falei, mãe, por que que tá chorando? Tá passando mal? Não, meu filho, essa história aqui. E ainda não chegou no meu capítulo, né? Chora mesmo. O livro é. O start para te escrever o livro foi a perda do teu ente ou antes disso tu já tinha essa... Eu sou fissurada por escrita e por leitura. Eu amo livro, eu amo escrever. E eu amo que todas as pessoas ao meu redor escrevam. Inclusive, eu entrei de férias agora e eu falei, eu quero esquecer de qualquer coisa que tenha relação com o estudo. E a gente dividia quarto. Aí eu dividi quarto com uma pessoa. Eu passei uma noite inteira tentando convencer ela a fazer psicologia, que era o sonho dela. E ela falava, eu sou velha demais. Falei, olha, mas daqui a 5 anos tu vai continuar sendo velha sem a psicologia. É, Saí da viagem com uma pessoa já inscrita num curso, a outra já inscrita num concurso público. Transformadora de pessoas, né? Ai, eu tenho isso dentro de mim. E quando eu iniciei os estudos simplificados, eu percebi que as pessoas que querem fazer o mestrado não tinham publicação. Não. E é muito difícil você começar a publicar por um artigo científico, que você tem que reunir dados, tem que procurar bases de dados, é algo muito complexo. Mas é muito fácil você escrever sobre algo que você viveu, né? Você só realmente põe para fora aquilo que está dentro de si. Então, eu pensei, vamos começar daí. A gente vai começar com esses alunos que querem entrar no mestrado e que precisam de capítulos de livro para apresentar ali na seleção, e você vai escrever daquilo que você viveu. Eu paguei a editora para fazer um livro em homenagem à minha mãe e minha avó que faleceram na Covid. E esse livro está lá pago, mas eu ainda não consegui começar a escrita. Aí eu fiquei pensando, vamos começar então com os outros, para ver se eu tenho coragem. Daqui a pouco sai, né? Eu falei, Mércia, vamos escrever um livro sobre a pandemia, e ela topa tudo. Eu amo a Mércia porque ela é assim. Aham. Ela topa tudo e ela, tipo assim, eu falei para ela, ó, segunda-feira, Mércia, vamos escrever um livro sobre a pandemia na educação. No outro dia ela já tinha um monte de mensagem já falando como que ia ser feito e não sei o quê. E aí ela tocou o barco. Eu dei a ideia e ela tocou o barco. Eu finalizei ali com a análise política da situação, mas quem tocou realmente a ideia surgiu desse processo de ter condições de colocar os meus alunos para publicar. Mas a Mércia que tocou o barco, ela que foi essencial para esse livro nascer, né? Eu já tenho ali a expertise da editoração, já trabalho com isso há muito tempo, só fazia ali o processo administrativo, mas o processo pedagógico realmente é todo da Mércia, e os alunos conseguiram publicar ali os seus capítulos de livro para apresentar nos processos seletivos. Inclusive, nesse último mês, a gente teve 5 alunos aprovados no mestrado, todos de saúde coletiva, porque realmente a gente precisa de profissionais capacitados para fazer essa diferença ali no fazer profissional. 2 da UEA, que foi a Juliane Monteiro, ela já foi secretária de saúde do município de Inhamudá. Tem o Leandro, que trabalha a questão da ergonomia, a Mércia, a Moana, que já foi secretária, que trabalha ali na questão da. Esqueci o nome, meu Deus. Da COSEMES, ela passou 13 anos trabalhando em regionalização, e nós temos também a Rosilda, que é uma indígena, que é uma história muito linda e que passou nesse processo seletivo de saúde coletiva. Mas, para você passar nesse processo de mestrado, tem que ter toda uma construção, tem que saber escrever e tudo mais, e a gente começa assim, contando da nossa vida, da nossa história. De que foi a ideia do título?
Eu não me lembro. Como Acho que surgiu a foi ideia tua. do título? Então, era voltado só para profissionais de saúde. Aham. Ah, Aí o pessoal da educação começou a brigar. Ah, a gente também quer escrever, não sei o que. Eu disse assim, Ellen, vai ter que mudar o nome. Aí eu mandei Então umas daqui a pouco ia ser herói da fisioterapia, herói, né? Cada um queria puxar pro seu. É. Aí eu mandei 3 sugestões. Aí ele, que acha? Ele, eu gostei, heróis da pandemia, né? São vários, né? Ah. Os heróis. Aí nesse livro também tem educação, tem saúde, tem Segurança engenheiros, pública também. segurança pública, tem outros profissionais que trabalharam nos bastidores, né? Porque Eu lembro que chegou um período da pandemia que quando montou a Newton Lins, cara, foi um exército do Corpo de Bombeiro. sim, Que foi quando os concursados do bombeiro entrou, os médicos, enfermeiros, Que tava parado técnicos um de tempão, né? enfermagem, acho que o pessoal do raio-x, gesso, enfim, entrou a galera da saúde todinha, e foi em 2020, se eu não me engano. Foi 2020? Acredito que Foi sim. 2020 que a Newton Lins abriu, né? Foi Sim. isso, Júlio? Foi. Foi 2020, 2020, 2021, a segunda onda que a gente foi o oxigênio, né? Sim. Sim. 2020, é. E aí, só pra gente falar um pouquinho mais do livro aqui, ó, meu primeiro livro escrito já tem ISBN e DOI, tá? Isso pra quem tá É isso, pra quem fazendo, querendo mestrado aí, são, eu sou o próximo aluno, com certeza, ano que vem sou eu. E muitos livros que a galera faz aí e não tem essa situação, não tem essas catalogações, e aí acha que vai pontuar no mestrado e não pontua. não pontua. Acha que vai pontuar numa residência e não pontua. Então, para quem quer fazer saúde coletiva aí, já tem um pezinho lá, né? Só organizar os estudos, com apoio sempre, né? Tem gente que hoje a gente tem esse apoio para orientar ali os estudos, orientar os trabalhos, para poder fazer frente ali a um edital, para poder pontuar no edital. Às vezes não pontua no primeiro, mas pontua no segundo. E foi muito importante para a gente, né? Quem quer seguir essa área aí, eu quero mestrado profissional, né? Trabalhando na área, mas um dia, quem sabe, um acadêmico, né? Ou doutorado. vai sim, se Deus quiser. Cola na Ellen que você Você lá. brilha. Não, já tá na relação ali, ano que vem. Bem, e o que vocês esperam que o livro ele preserve assim para as próximas gerações? Enfim, qual a ideia que vocês esperam deixar para o leitor, para a pessoa que pegar o livro, tiver o acesso ao livro, leia? Qual é a mensagem que vocês querem deixar realmente para ele? É a mensagem de que passou, mas a gente conseguiu superar, mesmo com as dores que nós tivemos, com as perdas, mas sempre há uma possibilidade de a gente erguer a cabeça, levantar, superar, porque a vida tem que continuar. É difícil, né? Pode falar. Assim, por exemplo, eu estava tendo umas aulas na Fiocruz no mês passado e o professor falando sobre como Londres era antes, né? Hoje é um luxo, né? Mas antigamente não era visto assim. Aí eu fiquei pensando, eu disse, olha aí como é importante a história, né? Para trazer a memória. Aí, do mesmo jeito, esse livro, né? Trazer a memória de quem não viveu isso, né? Por exemplo, as próximas crianças que forem nascer, elas só vão ouvir falar, né? De dados científicos, outras coisas. Número. Um relato de experiência, assim, principalmente da família, né? De, meu Deus, meu pai, minha mãe, meu avô passou por isso, assim. É uma coisa tão pessoal, né? Que não é comum. E a Ellen até pesquisou, né? Que não tem ainda nenhum livro, né? Com histórias de relatos da pandemia. Isso aqui é pioneiro. E é muito importante, né? É tão gostoso você ler um relato pessoal, assim, prende sua atenção, você quer saber mais, né? Isso aí hoje já está escrito, né? E vai chegar um momento que vão chegando gerações É, que não vão entender a dimensão do que foi isso, Não. né? É. Talvez eles encarem uma outra pandemia, certamente vai acontecer, mas não essa. Assim como os nossos pais, nossos passaram, avós, pô, a né, peste, né? A peste negra, Existe aí todo o processo do nazismo, né? Vamos tomar como exemplo isso. E a gente sabe o que foi o nazismo, como aconteceu, quem foi o pivô e tudo mais. Mas existe um livro chamado Diário de Anne Frank,
e ela conta a subjetividade, aquilo que a história não consegue descrever, né? Os horrores que ela viveu. Ela conta como foi o dia a dia, aquele passo a passo. E esse livro ele tem essa característica. Quando eu pensei nele, foi justamente isso. De que daqui a 100 anos, a Anne Frank que escreveu esse livro tem mais de 100 anos, né? E daqui a 100 anos, quem pegar nesse livro vai sentir o que a gente passou, o que as pessoas passaram e vai ter essa referência de como foi difícil lutar, como foi difícil estar ali na linha de frente, como tudo aquilo transformou as pessoas, não só as vítimas da pandemia, mas também os profissionais que estavam nessa linha de frente e como que o mundo ele foi antes de 2020 e pós 2020, porque parece assim que a gente ficou sem viver 2020 e 2021, às vezes eu me pego. A gente Tem tá em um vácuo, né, de tempo, né? Tem um corte no vácuo de tempo ali. um corte de tempo que esse corte de tempo vai ser preenchido aí com essa Com literatura. certeza, com certeza. A minha mensagem, na verdade, são duas, né? Eu, quando recebi o convite, eu falei, bom, eu vou deixar para os profissionais. O transporte aeromédico, ele é um nicho, ele é uma área da enfermagem muito específica. Então, para a gente ver todo o preparo do profissional para quando chegar uma pandemia, estar preparado para voar. Porque foram pouquíssimos profissionais que foram capitaneados ali pela Ellen, né? A outra Ellen Palmeira, nossa gerente hoje do SAMU, nossa diretora, que na época era gerente, chamando profissionais que ela sabia que já tinham feito transporte aeromédico, que tinham um curso aeromédico. Então, para incentivar profissionais da enfermagem a, quem sabe, se preparar, né? E é um conhecimento inacessível, né, Júlio? Por exemplo, não imaginava esse processo todo de trabalho que existia pessoas que levavam outras pessoas. Eu achava que tudo isso era muito no âmbito particular, entendeu? Mas existe Quem tem também, dinheiro manda e leva, né? Quem não tem, infelizmente, fica aqui. Mas não, houve aí esse processo no âmbito público também. E o outro Você é o acha meu, que o outro meu é filhos, né, cara? Deixar legado pro filho. Olha, meu pai participou desse período difícil, participou na linha de frente, quem sabe incentivar meus filhos, né, minha filha ou meu filho, a serem enfermeiros, a entrarem pro ramo da saúde também, baseado no que eu vivi no dia a dia da Covid, fazendo transporte das pessoas. E você acha que as pessoas aprenderam com a pandemia? Eu acho sim, com certeza. Com certeza, na nossa área, na enfermagem, as pessoas estão mais atentas a algum tipo de outras pandemias. A gente vê mais profissionais estudando epidemiologia, por exemplo. Sim. Hoje, tudo que a gente. É uma doença nova, a gente vai na fonte. O que é a fonte? É epidemiologia. Incidência, prevalência, índice de mortalidade. Porque antes a gente só via na faculdade e acabou. Era aquela matéria chata que era passou e você começava a atuar e nem lembrava que existia epidemiologia. Hoje qualquer enfermeiro, qualquer técnico de enfermagem, ele tá ligado na epidemiologia ali. Exatamente. Eu acho que as pessoas, os profissionais de saúde aprenderam muito com esse processo pandêmico e as pessoas ficaram mais atentas também a questões políticas que envolvem a saúde, né? Você já fica mais, ó, por exemplo, houve o governo Bolsonaro, mas no governo Lula também teve um lote todinho de vacina da Covid-19 que venceu e que não foi distribuído para as UBS. Então, houve já essa alerta das pessoas de ficarem de olho, de querer realmente saber o que está sendo feito para que a minha vida não seja colocada de Tipo, risco de novo. não tem um lado. Tem a É. verdade, né, cara? Isso, Né? Ó, deveria ter sido distribuída. Por que não foi distribuído? venceu, Ah, era não distribuiu porque foi fulano que comprou? Na Ou verdade, ciclano? na gasto verdade de é o dinheiro, né? descaso do dinheiro público com a Isso, saúde, independente de partido de governo. Sim. O sim. governante que está lá tem que ter mais atenção sobre isso, porque senão são vidas que são perdidas, é dinheiro nosso, dos impostos que é Às vezes gasto. é falha de gestão mesmo, cara. Porque eu não Gestão. acredito que a pessoa vai querer deixar milhões e milhões de vacina vencer de propósito. Não, Às vezes é coisa de gestão mesmo, sei lá, é tanta coisa que tem Desatenção, né? ali, e isso tá guardado num depósito ali, que às vezes o cara nem sabe que tem. desatenção, descaso. Falta de É, modernização do sistema, Sim. né? verdade. Então,
quantas vezes a gente não vê isso acontecer no interior, pô? Lotes e lotes de medicação descartada no lixão comum aí, É verdade. Verdade. né? Algo mais para acrescentar? Meu camarada, só agradecer a participação da doutora Ellen, da minha amiga Mércia Florence, minha amiga do SAMU. Agradecer a participação no podcast, agradecer o convite de poder participar de uma obra dessa que vai ficar pro resto da vida, né? Cada vez que a gente olha ali, relembra as histórias, se emociona. Então é uma obra que qualquer pessoa que lê vai se emocionar. Seja ela jovem, idoso, filho, parente. Depois eu te dou um de presente, meu amigo. Mas agora eu tenho um outro presente para você que você não sabia. Deixa eu só fazer uma última pergunta. Tu acha que o país está preparado para uma próxima crise sanitária? Não. Não, Não. de jeito nenhum. Vai ser outro barata Vai, boa? vai. Qualquer outra doença não está preparado. Estruturalmente, logisticamente, com profissionais de saúde, governo, gestão, não estão preparados. A gente não se Então não preocupa tem em a se ver com o preparar. governo, tem a ver com estrutura mesmo, né? Mentalidade. Investimento. Não, é culturalmente. As pessoas elas Cultura, não é. estão preparadas para viverem no processo de isolamento. Cara, eu vi gente Não. comemorando o período pelo simples fato de que estava recebendo uma bolsa, Auxílio um auxílio Covid. muito bom. É. Então o cara queria que a pandemia durasse era mais, porque estava recebendo 600 contos, não tem que fazer Durante nada. 6 meses, né? É uma questão cultural. O brasileiro ele não se preocupa em se preparar. O brasileiro ele não foi criado para viver em isolamento. Ele gosta do contato físico. Então, qualquer pandemia que vier vai ter esse processo de contaminação em massa justamente por causa disso. Mas pode ser que seja melhor gerida nesse âmbito de não minimizar as coisas. Tipo, Mas só eu acho que uma próxima o cara já gripezinha. vai ter um medinho a mais. Vai. Porque Mas tomara que é não seja tão difícil cedo, uma né? família que não perdeu um parente, pô. Mas Então aí o cara viu isso de perto. nós temos também a questão governamental, a gestão. Por exemplo, a pandemia veio aí e qual é o governante hoje, e até mesmo a população que vai aceitar ter containers refrigerados alugados para esperar uma próxima pandemia? Nenhum. Você não vai aceitar o teu imposto estar bancando Isso, aluguel de container refrigerado. Mas se vier uma pandemia, vai ter que alugar. isso. Então a gente não tem a cultura da prevenção, da Isso. preparação para o desastre, da prevenção do desastre. Não tem. Hospitais. Quais hospitais têm alas específicas para quando tiver um grande desastre ou uma grande epidemia ou uma catástrofe? Nenhum em Manaus. Não mudou nada. A estrutura não mudou nada. E o brasileiro também tem esse lance de aproveitar a oportunidade de se dar bem, né? É verdade. Tipo, Não tem cara, mais. é aquilo que tu falou, né? Que enquanto uns choram, outros vendem lenço. Vendiam irmão, máscaras. Então, mano, o tanto de gente que se aproveitou dessa pandemia para. Eu lembro que antigamente você comprava um oxímetro, por exemplo, era R$100. Na A época, pandemia chegou a no 1.000. bombom, chegou a R$1.000. R$1.000, é. R$1.000 para você comprar um oxímetro. E ainda Xing Ling. Era aquele made Que in você China. colocava e ele falava. Não, 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 não. Tá, cara, deixa eu te entregar um presente aqui, uma camisa do Grupo MS Manaus, nossa Aí escola, isso não é nem uma camisa, isso é uma farda. Né? para você usar aí. Espero que você goste. Você sabe que você mora no nosso coração lá. É um instrutor e professor emérito aí. Vou botar aqui. Eu costumo sempre, quando eu vou gravar o próximo podcast, eu uso a blusa que eu ganhei no anterior. Então, olha aí, galera. Próximo Legal. podcast ele vai estar com a camisa eu do vou Grupo deixar MS guardado Manaus. no próximo, Isso, pronto. deixa no próximo aí, que é surpresa pra galera. Cara, eu sou suspeito para falar, Júlio. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar de uma empresa que seja conceituada e que tenha qualidade no ensino, eu sempre indico, eu acredito que várias vezes Obrigado, eu cara, indiquei obrigado. pro WhatsApp, pro Instagram, né? Quem me procura dizendo que precisa de uma escola de preparação técnica para primeiros socorros, o primeiro que eu mando é @MS Manaus ou então @Júlio René. Obrigado. E eu não tô mentindo, ele sabe que é verdade. É tu que gere a Não, página do hoje mais MS? não. Hoje mais não sou eu mais não. Antes era eu Mas que antes era tu. postava. Então, tu via lá que eu mandava e continuo mandando. Obrigado, Então, cara. é Espero MS que goste, Manaus, obrigado. recomendo. Aproveitar também, cara, eu não posso deixar de falar do patrocinador do podcast, né? A UAVI Bombeiros,
uma empresa internacional de drone de combate a incêndio florestal e urbano. Legal. O Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas, ele foi o precursor, foi a primeira corporação a adquirir essas aeronaves. E já usou em incêndio reais, né? Já usou no em incêndio incêndio que real. teve no distrito. Só Fábrica que de colchão. hoje está espalhado no Brasil inteiro. Então, um abraço aí pro meu amigo Vitor. A UAV Manaus hoje está, eu acredito, no Corpo de Bombeiro de Goiás, São Paulo, enfim. Os caras já estão levando para fora do país. Alguns países também já estão em fase de preparação para adquirir. Então, o AVI Drone Bombeiro. É isso aí. E EMS Manaus. E eu também não posso deixar de falar, cara, da Mexam. Rentec. Rentec é eles que fazem a manutenção aqui dos ar-condicionados do estúdio. Então, Rentec, meu amigo Renato aí, se você está precisando aí de refrigeração, serviço de refrigeração, eu dou a dica aí, Rentec. Eu vou deixar aqui o arroba dele aqui. É @Rentec. Procure Boa. meu amigo Renato. E aí você vai ter aí serviço de qualidade, profissional habilitado e certificado pela Mideia. Já tô seguindo aqui, Um Renato. dos poucos. Pode colocar aí, Rentec. @Rentec. Já aproveita para ver se eu falei certo. Rentec _ climatização. Ele tá falando errado aí. Rentec _ climatização, Não, tá? não é @Rentec, não? Não, é Rentec Rentec _ _ climatização. climatização. Renato, tem que melhorar o teu host aqui do podcast, cara. Então, ó, precisou de serviço de refrigeração e climatização, Rentec _ climatização, meu amigo Renato. Geladeira Frost Free, máquina de lavar e placas eletrônicas, tá? O melhor de Manaus. Beleza. E as meninas, uma mensagem que vocês queiram deixar aí pra gente finalizar? Agradecimentos. Eu quero agradecer aos profissionais da saúde, deixar aqui minha solidariedade a todas as pessoas que perderam algum ente querido na pandemia. Também mandar um abraço bem grande, um beijo para as minhas irmãs, Eliane, tudo com E, né? Eliane, Elane, Edilane, Eliandro e a Jéssica, que Cara, é a parente. olha só. Depois que a gente passou por essa pandemia, a gente se uniu mais, a família que restou e a família que vai estar junto para sempre ali, um apoiando o outro. Inclusive, no dia do lançamento, eu tava passando muito mal, eu falei pra minha irmã, finge que tu é eu. Que elas são bem parecidas, né? Bem parecidas. Eu me perguntaram, finge que tu é eu, que eu acho que eu não vou conseguir chegar lá, não. E quero mandar um grande beijo para elas e pro meu irmão, né, que é o Bendito ao Fruto, e dizer que a gente tá junto sempre. Eu quero agradecer a oportunidade ao Júlio pelo convite. Obrigado, né? obrigado. Trocamos, né? É. Você me convidou. Quero agradecer aí o senhor Formiga. Eu sou o Sargento R. Felipe, ou Alexandre, ou Formiga. Né? Então, esses três aí, você vai tá contemplando. Né? Eu atendo esses três nomes aí. Quero agradecer também a doutora Ellen pela parceria de sempre. Que possa durar vários anos, né? Agradecer a todos os autores do livro que participaram, deixaram suas histórias aí, né? E que, se a Ellen autorizar, a gente faz o volume 2, né? O da educação já está no início, né? E agradecer pela oportunidade. Graças a Deus sobrevivemos a essa pandemia, né? E temos história para contar. Né? E a história está registrada no livro. Está registrada e vai ter mais história. É verdade. A neném pode aparecer? Pode, sim. Então senta aí no colo da tua mãe. Conta aí um pouquinho do que foi ficar sem tua mamãe enquanto a tua Melissa, mamãe que quer ser trabalhava. escritora de livro também, é, Melissa? Não? Da pandemia? Quando a tua mãe ia pro hospital, tu ficava sozinha? Tu ficava com saudade dela? O que tu fazia pra se distrair quando tu tava sozinha e ficava com saudade da tua mãe? Arrumar a árvore de Natal. Como é Natal o ano todinho. No tempo da pandemia. Ficar com teu pai, com tua avó. Ó, agora tem a Melissa e o Olha aí, ó, a família Messias. cresceu Olha aí, pra ó. cá, olha pra cá, Melissa. Dá um tchauzinho pra galera do YouTube te ver, ó. Fala, eu aparecia no YouTube. É. Olha pra cá, Messias, olha pra cá. Boa noite. Fala, Oi, boa noite. Pronto, já pode falar pras amigas na escola que eu participei de um podcast no YouTube. Legal, né? Tu quer escrever um livro, é? Como é teu nome? Olha aí, Felipe. Melissa. Olha aí, Felipe. Olha aí, ó. O que você quer ser quando crescer, Messias? Daqui a pouco ele fala que ele ficou assim. A Melissa, tu quer fazer um livro de quê, Melissa? Qual o tema que tu quer abordar no teu livro? Ela já escreve. Tu já tem uma mãe escritora.
Ó, história de Tu princesa. quer ficção, história de princesa, histórias reais, romance. Não sabe. Ficou com vergonha. Oi, tu tava cheio de ideias agora. Ó. Tô tímida. Tô te dando a oportunidade de falar tuas ideias. Oi. Diga oi, tia. Você quer ser Legal. o quê quando crescer? Quer ser bombeiro? Tu Bombeiro, quer ser olha aí. bombeiro, cara? Pronto, eu vou te incentivar a ser bombeiro. Olha! Pega pra te levar pra te ser bombeiro. Olha aí, ó, o primeiro caminhão de bombeiro de presente Meu pra Deus, ti, ó. que lindo. Ele é apaixonado. O aniversário É um cofre. Tu vai poder. Tu joga no canto, tu joga por Aqui, cima aqui, aí, ó. ó. Vai guardando tuas moedas. Aí, pra te não precisar quebrar, tu abre ele por baixo. Por baixo aqui, ó. Oi, Vizinhos, que lindo. Abre e tira as moedinhas. Pronto, já compra teu enxoval com as moedinhas que tu guardar aí quando tu entrar na academia de bombeiro. Diga obrigada. Fala. Olha aqui o monte que o tio tem aqui, ó. De bombeiro aqui, ó. Eita, que Ele legal. quer ajudar os animais a saírem de cima da árvore, o gatinho quando sobe na Vai árvore. ser do Ah, é? bombeiro do meio ambiente, né? Do Bifman. Não, ele vai trabalhar lá no GSE. No GSE agora? Tirar gato, fazer controle de inseto, captura de animal peçonhento. Pronto. O tio tá trabalhando nessa área agora. Ele decidiu, no dia que aquela fábrica... De colchões. Três Ele dias. disse, papai, me leva lá. A minha esposa disse, eu quero ajudar a apagar o fogo. Olha aí, ó. Aí eu disse, tu quer o que o Pronto. bombeiro faz? Ele tira os animais de cima da árvore, apaga o fogo e ajuda as pessoas a não morrer afogadas. Tá ótimo. Pronto, tá aí. Só falta o concurso Como é que o que tu ia fazer lá, Messias. hein, Messias? Tu ia fazer o que lá no incêndio lá? Apagar o fogo. Olha, tá chovendo. Fala, diga. Olha, foi tão perfeito que agora começou a chover. No final do podcast É. já. O Beca vai lá. Ó, o tio passou muito tempo trabalhando na UR, na ambulância. Eu passei 12 anos trabalhando na ambulância. Aí agora eu fui transferido para o GSE, que é o Grupamento de Serviço Especializado, que lá como eu sou especialista em salvamento em altura, desculpa, salvamento veicular, altura eu passo longe. Salvamento veicular, busca de espaço confinado, além do atendimento pré-hospitalar. Aí eu estou trabalhando nessa viatura que ela abrange essa amplitude maior de ações de atendimento. Ontem mesmo eu estava falando com o Júlio, quando eu saí do quartel, a primeira coisa que a gente pegou logo foi um atropelamento ali na frente do Via Norte, ali da van. Foi até o meu amigo Matheus lá estava atendendo, ajudando a gente. Legal. Oi, Matheus, quero mandar um beijo pro meu filho Matheus, meu esposo Maurício. Não esqueci de vocês. Olha, se a gente não estica um pouquinho, ela E esquece. aí esquece, é. Mas tá dado o Tá beijo dado pro o marido e recado. pro filho. Não, é brincadeira, ela não ia esquecer. Tava combinado já que no finalzinho ela ia falar. Tu quer deixar quer deixar algum recado aí? Melissa. Melissa? Matilda, Olha, mas um escritor não pode ter vergonha. não me ensina. Ele tem que soltar, ele tem que desaflorar. Legal. Conforme tu vai se soltando, mais as ideias vão fluindo. Tem que falar aí, no microfone, ó. Você escreveu um livro de quê? De princesas? De quê? Um livro de Livro de um sonhos. livro de sonhos, ué. Legal, Então legal. a tia vai te ajudar, tá? Ó, tu já tem uma mãe escritora e a tia que é mais escritora Você ainda. escreveu um livro com o Maurício, né? Matheus. Matheus. Eu ofereci, meu filho, você quer escrever um livro? Eu quero nada. Então é isso. Pessoal, vamos nos despedir, então. Bora, cara. Então, eu agradeço a todos por aceitar o convite aqui de participar do nosso podcast, trazer essas histórias. Que quando tiver aí o volume 2, as senhoras possam voltar, você possa voltar também, Júlio. Pode E contar comigo. Você vai ser essa ponte aí para trazer as meninas para falar um pouquinho do volume 2. E que a gente traga também histórias de superação, né? Que teve muitas também, eu acredito, né? Tem. A gente acabou falando das situações que foram as mais doloridas,
e acabou esquecendo de falar um pouco de superação. Aliás, você até comentou. Teve a do Júnior, né? Tem dos pacientes que foram tirados de Manaus, que sobreviveram porque saíram, né? A gente transportou. Mas aí, galera, leia o livro que vocês vão ver a história de superação A aqui. ideia era não dar o spoiler principal. Mas tem muita história de superação aqui. Não é só história de dor. Deixa eu olhar aqui os autores. Cadê? Tá lá atrás, tá Aqui no não? final. É. Ah, tá aqui? Não, aqui, ó. Não, aqui, ó. Amanda Chagas Gomes da Silva, Ana Cristina Santos de Souza. Essas pessoas foram as que, as que coletaram as informações e. São as histórias delas mesmo. Na verdade, são os Essas autores. pessoas aqui São os autores. São os acometidos com a Não, Covid não. que escreveram, né? O livro foi feito por pessoas que participaram na linha de frente. Então, ela pode contar a história dela ou ela pode contar a história de um paciente. Entendi. Todos aqui são autores do livro, são autores de capítulos então, do livro. Cada um conta uma história aqui pessoal ou que vivenciou, profissional que atendeu, entendeu? Entendi. Então, as organizadoras pegaram esses autores, né, coautores, e cada autor escreveu o seu relato. E aí os relatos foram divididos em capítulos. Ó, aqui tem assistente social, tem médico, tem enfermeiros, técnico, engenheiro, tem técnico de dentista, enfermagem, assistente tem social, policial, tem doutor em professor. saúde pública. E a segunda edição vai sair só sobre educação, profissionais da educação que participaram. Pedagogo, assistente social, direito, profissionais da área do direito. E o pessoal do direito, eles trabalharam. Qual foi o papel dele? Né? Então ele traz um relato de vivência. Tá, entendi. Primeiro, psicólogo trabalhou muito, hein? Psicólogo de ciência social, então, né? Trabalhando até hoje, psicólogo, tentando tratar aqui com o povo. Olha, no próximo traz um pouco de bombeiro também. Isso. Eu te dou pelo menos uns 10 nomes aí de bombeiro que trabalhou na linha de frente, assim, ali na Newton Lins. Até as nossas histórias mesmo ali do aeroporto, do quanto quando a gente ia atuar, a gente estava exposto também. Sim. Como eu falei, a gente atendia com capa de aproximação e uma máscara. Só que a gente tinha que fazer, alguém tinha que tirar aquela vítima lá de dentro. Sim. Não tinha ninguém para fazer aquilo. Verdade. Então, quando o cara chama o bombeiro, meu amigo, o bombeiro ele tem que resolver. Não existe uma possibilidade de o bombeiro não resolver aquela situação. Seja qualquer. É um incêndio, chamou o bombeiro tem que resolver aquilo. É a altura. Quantas vezes eu já cheguei em ocorrência que eu olho para a ocorrência assim, aí eu respiro, aí eu. Como a gente vai desenrolar isso aqui? Aí, sabe aqueles 10 segundos que tu pensa, calcula, tu olha, faz um 360. Mas vamos lá, pessoal. Vamos brifar aqui, chega junto aqui. Ontem mesmo a gente passou por uma situação dessa. A gente foi fazer um controle, melhor dizendo, de abelha. Tava dentro do forro da casa da mulher, forro de gesso. Aí o cara, como a gente vai chegar nessa colmeia, danificando ao mínimo possível o forro dessa mulher? Aí eu falei, ó, senhora, eu vou soltar aqui a sua luminária para olhar pelo buraco da luminária, ver onde é que está a casa, e aí eu preciso que a senhora me autorize a fazer um buraco próximo à colmeia para poder fazer o controle. A gente usa um aspirador de pó. A gente tem um sistema de aspirador de pó que a gente conecta ele na mangueira, ele vai para dentro de um balde, aí quando tu aciona o aspirador, as abelhas vão tudo para dentro do balde, do recipiente. Porque antigamente a gente fazia a queima. Aí agora ela está contraindicado fazer a queima. Agora a gente está fazendo com a sucção com o aspirador. Aí beleza, a senhora autoriza? Ela autoriza, beleza, então pronto. Aí eu peguei aqui o WhatsApp do Coblon, Sargento R. Felipe, serviço tal, devidamente autorizado pela senhora, como é seu nome, senhora? Tá.
a senhora autoriza a fazer uma abertura no seu povo, assim, assim, assim? Ela, não, tá autorizado, pode fazer. Eu falei, tá bom. Eu mandei, ficou bom. Aí ele, positivo, copiar. Porque já aconteceu, sabe, já tá no horário? Não, já acabou, já. Já? Bate-papo, já. Ah, então. Ah, depois tu vai cortar aí, né? Não vai fazer a finalização, não, né? Não, a gente vai fazer. Quer fazer logo a despedida? É, Pra gente depois a bater gente- papo? Então vai logo aí. Então, se despede logo aí. Não, é tu que tem que Ah, chamar. beleza. Então vamos lá. Pessoal, a gente vai chegando ao fim de mais um. Então vamos lá. Pessoal, então é isso. A gente vai chegando ao fim de mais um podcast do Formiga, recebendo aqui essa galera que escreveu esse livro maravilhoso, Heróis da Pandemia, com a promessa de que vai vir aí o volume 2. E quando vier o volume 2, a gente vai fazer a publicização Isso. dessa nova versão, tá bom? E aí eles já estão prometendo aqui que vai ter relatos de bombeiro também. Vai ter. Beleza? Então, eu agradeço a todos. Acompanha aí no YouTube, vai estar. Acredito que amanhã já vai estar lá no YouTube, na página @Formiga Resgatista. E aí eu vou soltando os cortes no Instagram. Solto os cortes com o link lá do YouTube. É isso. Valeu, galera. Obrigado. Tchau. Até a próxima. Para contar a principal. Aí é o seguinte.